não é comparável, né? Eu tenho sérias críticas a partidos extremistas, seja de um lado ou de outro, mas ainda assim não é comparável. Para você colocar no campo das ideias o que que a gente deseja para construir uma sociedade mais democrática, mais livre, com liberdade de expressão, mas essa liberdade de expressão ela não pode ser incitação ao ódio, à violência, ao estupro, ao rapto, à volta da escravidão, num país que teve a maior quantidade de escravos importados da Europa, 3,5 milhões, 4,5 milhões de escravos. É mais do que todos os países da América juntos, mais que todos os países da América juntos. O Brasil importou 4,5 milhões de escravos e é o país que mais tempo teve escravidão e que foi o último a abolir a escravidão. A gente não pode normalizar com isso. A gente precisa educar as pessoas, combater esse tipo de o discurso que tenta normalizar. Não é ok, vamos trazer isso para o debate. Não, isso não é ok, não faz parte do debate. O debate, se a gente abre o debate, como ele falou no final, se a gente abre o debate ilimitado para a tolerância, a gente acaba com a tolerância, a gente acaba com a coexistência, a gente acaba fazendo com que essas pessoas intolerantes possam vir a dominar o poder e aí a gente vai acabar com a liberdade total que as pessoas têm. É que eu não sei muito o que falar nessa situação, porque eu não sou a favor de nada disso, né? Do nazismo e tal, essa parada, né? E eu peço desculpa, porque do jeito que eu falei lá, dá pra entender essa porra, né? Então eu não sei muito o que falar. Eu sempre tratei todo mundo muito bem, eu nunca fui de nenhum grupo que tenha qualquer associação a esse tipo de coisa, então... Bom, isso, eu acho que o ponto aqui passa mais pelo lance da... conscientizar que qualquer tipo de não é... Qual palavra eu vou usar? Qualquer tipo de, talvez, menção ao nazismo, ela traz coisas muito carregadas. Essa palavra é uma palavra que tem um significado muito pesado para a humanidade. Exato. Né? Então, realmente, trazer esse tipo de pensamento pro debate político... Como se fosse algo legítimo. Como se fosse algo legítimo, algo que é uma mera oposição de ideias, não faz sentido. Exato. Porque o nazismo, o cerne do nazismo é a violência. Ele não se opõe a outras ideias, ele extermina as outras ideias. E outras, não só ideias, ele extermina as pessoas. Exato. As ideias, as pessoas, independentemente do que as pessoas pensam também. Né? Ele vai exterminar judeus, ele vai exterminar ciganos, ele vai exterminar negros, ele vai exterminar gays, ele vai exterminar qualquer pessoa, independentemente da posição política que a pessoa tenha. Ela é uma questão de... É um conceito existencial, não é um conceito de ideias apenas. E o nazismo, como regime totalitário, baseado na raça, recentemente teve aí a Whoopi Goldberg nos Estados Unidos falando que não foi baseado em raça, mesma coisa, cometeu um erro gravíssimo. Foi cancelado o programa dela. Porque esse tipo de discurso influencia milhões. E é uma coisa, né, que a gente está vivendo no século XXI, com a internet, com a expansão da comunicação de jovens para jovens, e comunicação não formal também. E o trabalho ele é pedagógico. Então, assim, a gente tem que assumir a responsabilidade que nós temos, eu como influenciador, vocês como influenciadores, devido às proporções de que o que a gente está falando, as pessoas estão escutando. E se as pessoas começam a escutar isso demais, a gente está vendo no Brasil o crescimento de 270% de atos neonazistas nos últimos 3 anos no Brasil. Porque os discursos de pessoas, de líderes, de políticos, sejam eles influenciadores ou não, de vários partidos, não importa agora, vamos citar nomes, eles vão influenciar pessoas e essas pessoas vão... Esse tipo de discurso, ele cava, parece que ele encoraja, ele traz uma certa coragem, né, para as pessoas tirarem de dentro delas ideias que são completamente absurdas, totalitárias, radicais e perigosas para uma sociedade que quer viver em paz e harmonia. O debate de ideias se dá no parlamento, o debate de ideias amigáveis se dá num bar, na sexta-feira à noite, o debate de ideias se dá em casa com amigos ou com a família, mas o debate de ideias, na qual a gente está incluindo aqui algo que foi extremamente
talvez tenha sido a pior catástrofe da história da humanidade, que foi a ascensão do nazismo. Tem um seriado que chama The Man in the High Castle na Amazon, que é O Homem no Castelo Alto, que conta a história hipotética como seria o mundo se o nazismo tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial. E fazendo um pequeno spoiler, porque isso conta na sinopse, eles dominam todos os Estados Unidos até quase a costa com a Califórnia, e essa parte é dominada pelo Japão, que também é um regime totalitário que vence a guerra com a Alemanha nazista. E o mundo inteiro é considerado um lugar dominado pela Alemanha. Hitler estava vivo na série. E é visivelmente claro que isso não era uma opção. Porque isso prejudicou, depois que eles vencem nessa hipotética história, a vida de centenas de milhões de pessoas, de bilhões de pessoas que tiveram as suas liberdades totalmente retiradas por causa da vitória hipotética do nazismo na Segunda Guerra Mundial. Então, o debate de ideias tem que estar de como a gente tem que discutir como a sociedade tem que ser criada, e aí você tem debates conservadores, progressistas, liberais, economia, etc., etc., mas tudo isso dentro de uma ideia que preze pelo respeito ao próximo, pelo respeito às pessoas, pelas minorias, pelo direito das pessoas de viverem e de voltarem para suas casas, pelas suas condições raciais ou religiosas ou étnicas não serem em nenhum momento mencionadas só porque elas pensam A, B ou C. Então não é ok uma pessoa não gostar de um judeu e poder falar isso. Não é ok uma pessoa não gostar de um gay e falar isso de forma aberta, porque isso é um preconceito com a existência daquela pessoa. E ela não vai mudar aquilo. Ela nasceu assim, ela é assim, ela vai morrer assim. E isso não é ok. Debater ideias de como construir uma sociedade mais justa, mais rica, falar de economia é uma coisa. Preconceito com pessoas pela sua existência, seja ela como for, não é ok, na minha opinião.